Vamos falar de novidades do PHP 8.1? Hoje a gente vai conversar sobre a RFC de Read Only Properties. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje a gente vai conversar sobre uma novidade do PHP 8.1 que deu bastante o que falar, gerou alguma polêmica e é uma novidade bastante interessante. Mas antes da gente ir lá para a RFC dar uma lida, vamos ver na prática o que isso quer dizer. Imagina que você queira criar uma classe que tenha as propriedades imutáveis, ou seja, essa classe imutável só vai ter as propriedades modificadas, só vai ter as propriedades definidas uma única vez. Normalmente, como a gente faz isso? Como a gente cria uma classe imutável? A gente recebe os parâmetros no construtor e só cria getters, a gente não disponibiliza setters. Então vamos ver como que isso ficaria. Lembrando que eu estou com um teclado novo, então ainda estou apanhando um pouco aqui. Eu vou criar o construtor. E aqui eu vou ter duas propriedades somente nesse meu usuário. Eu vou ter o meu nome de usuário em si e vou ter a senha. Beleza, a gente poderia até nomear melhor, mas tudo bem. Então eu estou recebendo essas propriedades no construtor e depois de construído esse objeto ele não muda mais. Então eu vou ter aqui dois getters. Então, por exemplo, um de usuário, que vai retornar uma string, que é o próprio usuário. E um outro getter para senha. Então, às vezes a galera mistura inglês e português e cria get usuário ou get senha, mas no meu caso eu prefiro manter só o nome mesmo. Mas, continuando, vamos lá retornar a senha. Beleza, dessa forma eu tenho aqui uma classe imutável. Então, quando eu vou criar um novo usuário, eu posso fazer dessa forma. Então, vamos supor que o nome seja sdias e a minha senha seja, de 1 a 6, uma senha super complexa. Eu consigo acessar esses dados através dos getters. Então eu tenho aqui o usuário e eu tenho aqui a senha. Simples assim. Então vamos executar isso daqui. Até agora nada de novo, né? Então beleza, executado. Exibi o meu usuário e minha senha. E aí, o que essa RFC vem trazer? Ela vem trazer a facilidade da gente não precisar mais criar esses getters aqui. A gente pode ter o nosso código menos verboso. O que essa nova RFC traz? Ela traz uma palavrinha reservada chamada read only. Então essa palavrinha reservada, ela pode ser utilizada em propriedades de uma classe, em propriedades de algum objeto. Ela não é utilizada em qualquer parâmetro. Se aqui o usuário recebesse algum parâmetro, por exemplo, eu não poderia usar o read only alguma coisa. Ela só é utilizada em propriedades. Como aqui eu estou utilizando aquela sintaxe de promoção de propriedades no construtor, que eu vou deixar um card aqui se você não assistiu esse vídeo ainda, aqui eu posso utilizar o read only, porque na prática é como se eu estivesse colocando aqui na declaração dessa propriedade. Então beleza, já entendemos o que é essa nova palavrinha, mas o que ela faz na prática? Quando eu crio alguma propriedade, quando eu defino as propriedades como read only, essas propriedades só podem ser escritas uma vez, eu não posso redefini-las, e além disso, elas só podem ser escritas dentro do escopo onde elas foram definidas. O que isso quer dizer, Vinícius? Não vamos ter mais isso daqui para começar, né? E um outro detalhezinho é que agora eu posso marcar elas como public. Então vamos lá, vamos recapitular o que isso aqui faz. Quando eu marco uma propriedade como public read only, eu estou dizendo que essa propriedade é acessível para todo mundo, só que ela é read only, eu só posso escrever nela uma vez. O que isso quer dizer? Aqui eu vou poder pegar diretamente a propriedade, sem precisar acessar algum método. E eu estou recebendo ela como parâmetro, então esse código teoricamente vai continuar funcionando. Vamos executar e eu já explico melhor o que eu acabei de fazer. Beleza, então repara que eu estou acessando diretamente a propriedade, sem precisar de nenhum método. Só que se eu tentar vir aqui e, por exemplo, mudar a senha desse usuário para algo como 6544321, se eu executar isso daqui, eu vou receber um erro dizendo que eu não posso modificar uma propriedade que é read only. Então o que isso quer dizer? Quando eu adiciono esse modificador aqui, eu estou indicando que essa propriedade só pode ser escrita uma vez. E como eu disse, somente dentro do escopo. O que isso quer dizer? Imagina que eu não tenha inicializado aqui no construtor. Então vamos criar essas duas propriedades de novo. Deixa eu recortar para ficar mais rápido. Aqui recortei e colei. Botar o ponto e vírgula, corrigir a indentação. Show de bola, eu não recebi essas propriedades no construtor.
Então, teoricamente, como elas são read-only e eu posso atribuir uma vez um valor a elas, eu poderia fazer isso daqui, né? Poderia vir aqui no usuário, por exemplo, e definir que o usuário é igual a cvinicius S Dias. Então, talvez isso aqui funcione, né? Só que, quando eu executo, eu não posso inicializar uma propriedade read-only num escopo global. Na verdade, eu não posso fazer isso em nenhum escopo que seja fora da classe onde ela foi definida, ou de suas classes derivadas, as classes filhas. Então, o que isso quer dizer? Eu poderia ter aqui um pubf, um setUsuário, aquele nome horrível. Poderia fazer isso daqui e fazer um usuário igual a usuário. Isso aqui é possível. Então, deixa eu chamar esse método setter, setUsuário, passando esse parâmetro. Isso aqui é possível. Deixa eu tirar a senha porque ela não foi inicializada. Então, vamos lá. Quando eu chamo esse método, eu estou inicializando. Eu não posso... aqui a senha eu não removi, achei que eu tinha escrito alguma coisa errada, mas beleza. Então a gente ainda estava com aquele errinho, mas a parte do usuário funciona. Então repara que eu posso inicializar uma propriedade que seja read-only em qualquer método dentro da classe onde ela foi definida. Só que, normalmente, via de regra, isso vai ser feito no construtor, porque é o que faz mais sentido. Agora, se eu tentar fazer, por exemplo, isso daqui, já informar direto que o usuário é esse aí, que é o seu Vinícius S. Dias. Quando eu tentar executar, eu não vou poder ter um valor padrão em propriedades. Por quê? Lembra que ela só pode ser atribuída uma vez, ela só pode ter uma atribuição? Se ela só pode ter uma atribuição, isso aqui deixa de ser uma propriedade e vira uma constante. Então isso perde o propósito, e por isso não é permitido. Então essa é a ideia por trás da RFC de Read Only, e se você curtiu, já deixa aqui o like no vídeo para eu saber e continuar produzindo conteúdo como esse. Mas visto o código, vamos passar o olho lá na RFC em si, no documento, para a gente ver os detalhes, as nuances dessa RFC. Então vamos lá. Eu tenho aqui a RFC e o primeiro detalhezinho aqui tem esse 2.0. Já existiu uma outra RFC com esse mesmo nome, só que a implementação era diferente, o propósito era diferente. Ela foi retirada, não foi aceita, e essa é bem recente, ela foi feita em junho desse ano de 2021. Então, fazendo a introdução dessa RFC, é tudo que eu já falei. A criação, a possibilidade de criação de objetos imutáveis. Então, normalmente a gente faz simplesmente expondo um getter sem um setter e recebendo a propriedade no construtor. Agora a gente vai poder ter esse read-only. Então a ideia da proposta é essa, e um detalhezinho que é bastante interessante é que não só atribuições diretas são modificações. Eu não posso fazer nada disso aqui. Então eu não posso fazer o incremento, não posso adicionar um valor, não posso fazer o auto-incremento, o pré-incremento, eu não posso adicionar itens num array, mesmo que seja em qualquer uma das posições, não posso pegar por referência, não posso passar essa propriedade por referência para alguma função, pegar por referência no for each. Nada disso é permitido em uma propriedade read-only, ou seja, você realmente não pode modificar o valor que está lá. Só que, se isso aqui for um objeto, por exemplo, você consegue modificar o valor interno do objeto, você só não consegue alterar a referência dele. E é exatamente o que ele mostra aqui. A mudança no interior desse objeto é permitida. Agora, uma nova atribuição não seria permitida. Então isso é teoricamente já o esperado de uma RFC dessa. E aqui a gente consegue ver algumas restrições. Eu só consigo ter read-only em uma propriedade tipada. Por que isso? Porque uma propriedade sem tipo no PHP, ela já tem um valor padrão, que é nulo. Então, se eu tenho uma propriedade sem tipo, ela tem um valor nulo, eu vou atribuir de novo um valor a ela, ela já deixa de ser read-only, então isso ia trazer muita confusão. Como a partir do PHP 8 a gente tem o tipo mixed, isso não traz problema nenhum a gente precisar tipar a propriedade. Mesmo que a gente não saiba qual é o tipo, a gente pode utilizar o tipo mixed, que eu já falei sobre ele também nesse vídeo aqui. Então vamos lá, continuando, como eu já comentei, ter um valor padrão não faz sentido e não é permitido. Isso se tornaria uma constante. A ideia de utilizar aqui no construtor é justamente porque, por causa daquela sintaxe de promoção de atributos, esse construtor aqui é como se a gente tivesse a propriedade tendo o read-only, mas o parâmetro não. Então a mesma coisa serve para valores aqui, valores padrão.
Então aqui no nosso construtor a gente pode ter valor padrão, porque isso está sendo aplicado no parâmetro do construtor e não na propriedade em si. Se isso ficou confuso, confere lá o vídeo dessa promoção de propriedade no construtor que vai ficar mais claro. A herança a gente não pode modificar, como eu já falei também em vídeos anteriores, propriedades em heranças no PHP são invariantes. Você não pode modificar seu tipo e também não vai poder modificar se é read-only ou não. Se na classe base você declara como read e write, ou seja, que não é read-only, você não pode adicionar. Se na classe base você declara como read-only, você não pode remover. Então, da forma como ele foi declarado, ela precisa permanecer. Caso você utilize traits e você tenha algum conflito entre propriedades com o mesmo nome, as duas precisam ser realmente iguais, ou seja, ou as duas têm read-only ou nenhuma das duas tem. Você não consegue utilizar dessa forma, uma com read-only e a outra sem. Falando sobre a invariância, você continua tendo invariância, não pode mudar os tipos, isso não é legal. E um detalhezinho bastante interessante é que você não pode fazer unset de uma variável, de uma propriedade read-only que já foi inicializada, mas antes dela ser inicializada, você pode fazer isso. Aparentemente isso pode ser útil em alguns casos de lazy loading, mas eu não vou entrar em detalhes disso porque isso parece ser algo bem mais interno de algumas bibliotecas para elas utilizarem. Outros detalhezinhos. Foi adicionado um novo método em Reflection Property. Se você não sabe o que é Reflection, dá uma olhada nesse vídeo aqui, para a gente verificar se essa propriedade é ou não read-only. E também lá nos get modifiers da propriedade, a gente consegue uma nova flag que é isReadOnly. Serialização não vai mudar absolutamente nada. E aqui no final da RFC ele mostra todo o racional por cada uma das partes dessa implementação. Então ele fala o motivo, a motivação, né, que é para ter objetos imutáveis, ele fala sobre aqui alguns casos de uso e ele cita algumas restrições que isso traz, como por exemplo, não poder clonar esses objetos. Inclusive, entra no meu canal do Telegram que eu vou mandar um vídeo lá falando como a gente pode contornar isso e conseguir clonar propriedades que sejam read-only. Mas beleza, continuando, existe até uma RFC futura para que a gente consiga clonar de forma um pouco mais amigável, e ele cita outras RFCs. Uma que foi negada, que tinha essa mesma proposta de ter propriedades que você só escreve uma vez. Ele cita uma que ainda está em discussão, que é de assessores de propriedade. Isso é bem interessante, eu espero que essa discussão avance. Enfim, essa é a ideia por trás dessa RFC. Eu sei que eu falei bastante, mas eu acho a parte de código bastante importante também, por isso que eu coloquei ela primeiro. E se você gostou desse vídeo e gosta desse formato de vídeo, não se esqueça de se inscrever para você continuar recebendo vídeos como esse.